mais uma aula de pós-médio? Fiquem ligados aqui. Bom, hoje nós vamos para a nossa aula de número 2 de pós-médio. Na aula número 1, a gente começou a falar de grandezas químicas, tá? A gente estudou que a massa atômica de um elemento, o que é massa atômica de um elemento? Nós discutimos o que é massa molecular de um elemento. A gente estudou que a massa atômica é expressa em unidades. E uma unidade de massa atômica é muito pequenininha. Ela equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Por quê? Porque o átomo, o íon, a molécula são partículas muito pequenininhas, tá? Então, por isso que nós temos um padrão diferente para medirmos massa atômica, que é o carbono 12. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a constante de Avogadro. Esse carinha, tá? Muito inteligente, meio doidinho da cabeça, ele queria achar uma maneira de relacionar a massa atômica ou a massa molecular com grama. Olha a ideia dele, ele queria relacionar uma grandeza química do mundo micro, tá? Usado para átomo, íon, com uma grandeza química usada para o mundo macro, que é grama, quilograma, certo? E ele achou uma relação super interessante. Então vamos embora lá prestar atenção no que ele fez para a gente entender essa tal de constante de Avogadro ou número de Avogadro. Bom, para clarear, para vocês entenderem, eu vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Bom, o que Avogadro fez? Ele pegou um tubo de ensaio, colocou numa balança e dentro do tubo de ensaio ele colocou 12 gramas de carbono. Bom, isso é muito fácil. Eu pego o tubo de ensaio, põe na balança e vou colocando carbono. Até dar 12 gramas lá no visor. Por que 12 gramas? Porque a massa atômica do carbono é 12. A mesma coisa ele pegou o alumínio. Aqui dentro desse tubo, ele colocou 27 gramas de alumínio. Por que ele colocou 27 gramas de alumínio? Por que ele colocou 27 gramas de alumínio aqui dentro? Porque a massa atômica do alumínio é 27. Nesse tubo de ensaio aqui, ele colocou aqui 18 gramas de água. 18 gramas de água, tá? Por que ele colocou 18 gramas de água? Porque a massa molecular da água é 18 unidades. Bom, o que era a curiosidade dele? Ele queria saber quantos átomos de carbono existem em 12 gramas de carbono. Lógico que de maneira direta não é possível contar. Ele queria saber quantos átomos de carbono existem numa amostra de 12 gramas de carbono. Se eu quiser saber quantos tomates tem em 10 quilos de tomates, como é que eu vou fazer? Eu vou contar, né? 1, 2, 3, 4, eu vou contar quantos tomates que tem, certo? Mas como é que eu vou contar quantos átomos tem aqui dentro? Bom, logicamente ele não fez isso de maneira direta, ele fez isso de maneira indireta, usando cálculos matemáticos complexos. E ele chegou ao seguinte número: 12 gramas de carbono contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. A mesma coisa ele fez aqui com alumínio. Quantos átomos de alumínio contém em uma amostra de 27 gramas? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quantas moléculas de água existem em 18 gramas de água? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, através de cálculos matemáticos, Avogadro concluiu que a massa atômica do elemento ou do íon expressa em gramas
corresponde a uma constante de 6,02 vezes 10 a 23. Na época, todo mundo achou que estava meio doido, mas hoje, com os aparelhos que a gente tem, com as tecnologias que a gente concluiu que ele estava correto, tá? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Vamos anotar a conclusão disso aqui, ó. A conclusão. A massa atômica de um elemento ou de um íon, tá? Escrita em gramas, corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, a massa atômica expressa em gramas corresponde a esse número aqui. A mesma coisa se for uma molécula. A massa molecular de uma molécula, tá? Expressa em gramas, corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. No caso aqui, vai ser o quê? Átomos ou íons. Certo? Depende do que for falando no exercício, tá? Então, ele descobriu isso e ele estava o quê? Correto, tá? Então, e outra coisa, 6,02 vezes 10 elevado a 23 é um número muito grande, tá? São 602 heptilhões de átomos. Então, é um número muito grande, tá? Então, 12 gramas de carbono contém 602 heptilhões de átomos de carbono, tá? Você tem uma noção o quanto o átomo é uma estrutura diminuta, infinitamente pequena, tá? Bom, agora vamos pegar todas essas informações e vamos ver como é que acontece isso no exercício. Trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Ó, a gente só aprende essa relação resolvendo exercícios, tá? De cálculos. Então, ó, João Carlos gastou 0,06 gramas de grafite para escrever seu nome. Quantos átomos de carbono ele usou? Porque grafite, ele é o quê? Carbono. Bom, qual que é a massa do carbono? Não é 12 unidades? 12 unidades. O que está escrito aqui, ó? A massa atômica expressa em gramas corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui não é a massa atômica? Então, eu vou escrever aqui, ó. 12 gramas corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Para efeito de cálculos, a gente corta o 0,2. O Enem não utiliza o 0,2, tá? Porque vocês não usam calculadora na hora da prova. Então, na prova, a gente não usa o 0,2. Bom, quanto que ele gastou? Não foi 0,06? Tá? 0,06, ó. 0,06. É a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 2, tá? Eu vou anotar aqui no cantinho. 0,06 é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 2. Deixa aí a anotação, ó. 6 vezes 10 a elevado a menos 2, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 2 corresponde a x. Multiplicando isso aqui cruzado, ó. X vai ser igual, tá? 6 vezes 6, 36. 10 a menos 2 com 10 a 23, 10 a 21. Aqui é negativo, aqui é positivo, subtrai e dá o sinal do maior. Dividido por 12, porque o 12x passa para cá dividindo. 36 dividido por 12 vai dar o quê? 3. Então, resposta, 3 vezes 10 elevado a 21 átomos de carbono. Então, João gastou 3 vezes 10 elevado a 21 átomos de carbono para escrever o seu nome. Beleza? Bom, bora lá, o próximo aqui, ó. Após uma partida de futebol, André bebeu 360 ml de água.
Dado que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Qual o número de moléculas de água André ingeriu? Dado que a massa atômica do carbono é 1 e do oxigênio é 16. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Calcular a massa molecular. Então, calculando aqui a massa molecular, tá, da água, eu vou ter que a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, mais a massa do oxigênio vezes 1. Vai dar 18 unidades. Como aqui é uma molécula, a massa molecular expressa em gramas corresponde a 6 vezes 10 a 23. Então, eu vou ter que 18 gramas corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Ele bebeu 360 ml. E aqui está em grama. Só que a densidade da água é 1. Ou seja, 1 grama é igual a 1 ml. Ou 1 ml é igual a 1 grama. Então, 360 ml é a mesma coisa de 360 gramas, tá? Porque a densidade é 1. Então, 360 gramas X. Vamos multiplicar aqui cruzado, aqui, ó. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que X vai ser igual a 360 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 18. Bom, vamos simplificar aqui o 6 e o 18. Você viu que eu não multipliquei, né? 6 por 6 vai dar 1. 18 por 6 vai dar o quê? 3. 360 dividido por 3 vai dar 120. Então, eu vou ter 120 vezes 10 elevado a 23. Colocando em notação científica, anda para a esquerda, ó. 1, 2. 1,2 vezes 10 elevado a 25. Eu andei 2 casas para a esquerda, ó, tá? Porque as respostas é dada no Enem, sim, em notação científica, tá? No Enem, todas as respostas é notação científica. Então, 120, ando 2 casas para a esquerda, 1,2. Aumento 2 casas aqui, 25. Então, 1,2 vezes 10 é 25 moléculas. Moléculas. Tá? Bom, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. Peço que vocês tentem fazer usando sempre esse conceito aqui, tá? Tentem resolver os exercícios, tá? Porque é resolvendo exercício que você vai aprender a trabalhar. Esse assunto ele é importante para o Enem, tá? Então, beijos, até a próxima aula.